Olá a todos, bem-vindos à Livraria Imperfeita. Hoje vamos falar de um tema que, pelos vistos, é fraturante no YouTube, que é, ou pelo menos no BookTube, que é o ler ou não ler sinopses de livros. Então, este tema surgiu porque, como já vos contei, a Bárbara convidou-me para participar no podcast que ela faz e eu referi nesse podcast que não costumo ler sinopses. E houve algumas pessoas, ou pelo menos uma, que foi perguntar-lhe como é que é possível que a tua amiga não leia sinopses, porquê é que isso acontece? E ela veio-me dizer, e eu confesso que achei alguma graça, porque não é uma coisa que eu penso muito, porque é que não leio sinopses, mas realmente não leio e fiquei até surpreendida por as pessoas acharem estranho. Mas se calhar até faz sentido, não é? Eu percebo racionalmente que possa fazer sentido ler para saber se a pessoa vai gostar da história, se não vai, mas realmente, se eu for a pensar um bocadinho, há vários motivos que não são só o não querer saber da história, porque eu no automático, se não pensar nisto, o que me dá para dizer é eu não gosto de saber a história e, portanto, gosto de ir à aventura. E isso é verdade, isso é um argumento e é realmente aquilo que eu sinto, que é eu gosto de ir à aventura, eu gosto de não saber nada sobre os livros que leio e gosto mesmo, dá muito mais prazer entrar num livro sem saber rigorosamente nada, nem saber se o protagonista é um homem de 50 anos ou se é um bebê recém-nascido. Eu dá-me mesmo gozo entrar nas histórias assim, mas também percebo que possa parecer estranho nunca querer saber nada sobre as histórias. Mas realmente é o que acontece comigo. E eu pus-me a pensar quais são os motivos que estarão para trás disso. Portanto, é disso que eu vou falar agora, um bocadinho, que tem a ver com os motivos por trás de eu não ler sinopses, que não é tão racional como isto que eu digo agora, porque às vezes até podia fazer sentido querer ler a sinopse e não leio. Portanto, o primeiro motivo de todos é que quando eu era miúda e comecei a gostar de ler, eu comecei a gostar de ler logo aos 6 anos, quando aprendi a ler, e os primeiros livros que eu tinha para ler, seja de infantis, seja os livros que os meus pais tinham em casa, que não eram muitos, não tinham sinopses, ou seja, só mais recentemente, acho eu, é que os livros começaram a ter sempre sinopse nas contracapas. Os livros mais antigos e os livros para crianças, eu lembro-me, sei lá, os livros de uma aventura não tinham, outros livros não tinham, e mesmo outros livros que eu tinha em casa não tinham sinopses, portanto, eu comecei a ler e li o que me parecia à frente e o que eu achava interessante, sei lá, pela capa, ou pelo título, e não lia realmente em casa, os dos que eu tinha não tinham sinopses. Portanto, eu acho que tem a ver com isso. Como eu comecei a ler muito nova, ainda apanhei a fase em que os livros não tinham tantas explicações como têm hoje em dia, e eu acho que isso é um dos motivos por eu estar habituada a pegar um livro sem ter que ter aquela área de conforto de saber logo se é uma história que eu vou gostar ou não. Outro ponto, o segundo ponto que é importante disto de eu não estar habituada a ler sinopses e não fazer questão, é que eu não tinha muita hipótese de estar sempre a comprar livros quando era miúda, eu lia muito e obviamente não tinha condições, os meus pais não tinham condições para me estar sempre a comprar livros, portanto eu lia muito emprestados. Eu ia à casa dos meus vizinhos, que tinham filhos da minha idade, das minhas amigas, e pegava imensos livros emprestados e portanto era o que havia. Eu não ia estar ali a escolher, se calhar quero isto. Não, não, vais-me emprestar livros, deixas-me levar livros para casa, ótimo, é o que houver. Portanto, era o que acontecia, eu chegava e levava livros emprestados. Às vezes gostava das histórias, às vezes não, mas eu lia de tudo. Nesta lógica também vamos para o terceiro motivo. Eu também alugava muito em bibliotecas. Eu alugava na biblioteca da escola, eu lembro de estar no quinto, sexto ano e ler imensos livros na biblioteca da escola e eu não tinha nem tempo, nem pensava nisso em ler as sinopses. Eram livros e para mim tudo que era livros era maravilhoso, portanto eu ia pegando em livros quase aleatoriamente e ia lendo aqueles que eu achava que eram mais para a minha idade ou que achava que ia gostar, claro, mas às vezes percebe-se pelas capas, pelo formato do livro, esse tipo de coisas, e levava e lia. Quando comecei, talvez um bocadinho mais velha, pelos meus 14, 15 anos, a alugar em bibliotecas mesmo municipais, o que eu percebi é que era muito mais interessante para mim, como leitora, alugar um bocadinho ao calhas. Portanto, eu sempre tive sem bibliotecas de alugar um bocadinho aleatoriamente. Ou ia à estante onde estavam os 5 livros mais alugados, mais requisitados, e pegava nesses 5 que levava, por exemplo, ou ia às estantes e pegava quase em um de cada. Não era bem, não vou ser honesta, e não era bem um de cada calhas completo,
mas era um bocadinho aleatório. Isso também me ajudou a sair fora da minha zona de conforto. Ao mesmo tempo, também acho que ajudou a afinar o meu gosto pessoal, porque eu lia tudo, e eu lia do bom, do menos bom, do mau, lia todos os géneros, e eu acho que isso ajuda muito a nós percebermos o que é que gostamos de ler. E se nós nunca saímos da nossa zona de conforto, e eu acho que ler sinopses ajuda-nos a ficar na nossa zona de conforto, que é lermos e, eu se calhar isto vou gostar, eu se calhar isto não vou. Portanto, isso ajuda-nos a ficar na nossa zona de conforto e eu assim não ficava. Outro ponto que me ajuda a não precisar de ler sinopses é, eu vou muito, e isto pode parecer estranho, mas eu vou muito pelas capas dos livros. Eu vou pelas capas e vou também pelos títulos. E podem achar um motivo um bocadinho fútil, mas eu realmente acho que as capas dizem-nos muito sobre os livros. Se vocês tiverem um pouco de atenção, e de certeza que têm, para quem gosta de ler, as várias editoras têm estilos diferentes de capas. Também, cada chancela também tem estilos diferentes de capas. E cada género também tem um estilo diferente de capas. Eu, por exemplo, eu não gosto, não quer dizer que não leia nenhum, ou que não tenha lido e não tenha gostado, mas em geral eu não gosto muito daqueles romances que é só um romance leve, não é? Acho que é um romance leve, que são aquelas capas que, sei lá, um dia em Itália, um romance em Itália, esse tipo de coisas. Não quer dizer que não tenha lido nenhum, já li, às vezes para descansar a cabeça leio, mas é o tipo de livros, pelo seu layout, pelo design da capa, por tudo, eu consigo perceber o tipo de história. Portanto, há coisas que eu já sei que não é bem aquilo que eu gosto de ler, e a pessoa aprende também pela editora a perceber o que é que gosta e o que é que não gosta. Portanto, há editoras, e eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre as minhas 3 ou 4 editoras favoritas, mas há editoras que eu sei que pode quase ir a todas, que vou adorar tudo, ou vou gostar de ler, ou achar que é um género tudo que eles editam, e outras que não. Portanto, as editoras é algo para onde eu vou muitas vezes, é as editoras e pelo estilo de capa também, porque realmente eu por exemplo, eu gosto de capas mais simples, sem grandes desenhos, mais low profile, não é? E percebo que isso, por exemplo, uma capa em Young Adult, eu agora já não leio Young Adult, não quer dizer que não, se fosse adolescente não gostasse de ler, ou se fosse mais nova, mas eu não leio Young Adult, por norma, e é um estilo de capas que nitidamente me leva para aquele género, portanto eu sei, ok, este género se calhar é aquele com que eu neste momento não me identifico, portanto não vou escolher, portanto eu acho que as capas e o layout ajudam muito a escolher. Outra coisa que eu também acho que ajuda a escolher é os títulos, às vezes há títulos só porque sim nos agarram. E isso também é muito chamativo. Há vários escritores que têm títulos chamativos e eu acho que só por aí vale a pena ler, nem que seja pelos títulos. E há outros títulos que só pelos títulos parece logo que se calhar não vou gostar. Portanto, não quer dizer que eu não tenha preconceito quando escolho livros, mas acho que já há muita informação que é dada e não preciso ir às sinopses. E, portanto, raramente, é muito raro eu ler uma sinopse antes de comprar um livro. E quando digo muito raro, mesmo. Outras maneiras que eu tenho para além das capas e dos títulos. Todos nós sabemos de autores conhecidos, os clássicos, portanto eu vou por aí. Ok, há clássicos, vou ler. Há autores conhecidos, vou ler. Se a questão for, então e qual livro é que lês de um autor conhecido? Comece por um, não tem problema. O que às vezes até é bom, porque muitas vezes as pessoas, quando pensam em autores conhecidos, vão muito para aqueles 2 ou 3 mais conhecidos deles, não é? E às vezes não leem outros que são menos conhecidos, e às vezes os melhores livros de um autor não são necessariamente, ou aqueles que vai ser o nosso favorito, não é necessariamente aqueles que são mais conhecidos. Portanto, é muito bom fazer este exercício quase cego de ir ler e pronto. Para mim, acho que é um bom exercício e eu gosto muito de fazer isso. Para além disso, também vou muito por recomendações de pessoas que eu acredito nas suas recomendações, pessoas que leem mais ou menos o que eu leio, ou pessoas que leem coisas muito diferentes e que dizem, este és capaz de gostar. E eu leio, a pessoa não precisa dizer mais nada, não precisa diz-me o nome do autor, não precisa dizer mais nada, não precisa dizer, a história é tal. Não, chega, não precisa. Portanto, basta-me isso. E pronto, é isto, são estes os motivos porque eu não leio sinopses. Mas, por outro lado, tenho imensa curiosidade em saber se vocês têm, quais são os vossos motivos para ler sinopses. Se é por querer saber um bocadinho da história, para poder comprar, porque realmente eu percebo, quando se compra um livro, às vezes saber um bocadinho da história pode nos ajudar a convencer. Mas digam-me os vossos motivos, podem ser estes e muitos mais, quais são os motivos que têm para ler sinopses, ou então também, como eu, se têm os mesmos motivos que eu para não ler, ou outros. Obrigada, sigam por favor aqui no YouTube e se quiserem no Instagram, até à próxima!